E na continuação de O Segredo da Águia Dourada, descobrindo a chave para mudar a si mesmo. No episódio anterior, Serena estava voando quando um bando de águias a sequestrou. Serena foi sequestrada e levada para uma fortaleza que possuía 3 linhas de muralha. As muralhas eram imensas e cheias de grades. Dificilmente alguém poderia escapar delas. Havia uma torre de vigilância e uma torre de mensagem. Os passos dos que viviam no interior da fortaleza eram vigiados e acompanhados a cada instante. Aquela fortaleza havia sido conquistada por um terrível tirano numa batalha sangrenta. Agora servia como base para a negociação de prisioneiros. Quando os portões se abriram, Serena ouviu alguém conversar com o líder do bando e acertar o seu preço. Ela havia sido entregue juntamente com a sua bagagem para ser escrava naquela fortaleza. Serena foi levada para um enorme salão, que possuía uma decoração em estilo barroco. Ela foi arrastada por alguns soldados até a presença de um general que pediu que tirassem a venda dos seus olhos. Serena estava desapontada. Seu rosto estava pálido. O corpo inteiro tremia e o seu coração estava acelerado. "Quem é você?" esbravejou o general. "Eu sou Serena." Os soldados e o general começaram a dar gargalhadas, dizendo um para os outros: "Eu sou Serena, eu sou Serena, eu sou Serena", imitando a sua voz fraca e triste. "Silêncio!" gritou o general. Em seguida, dirigindo-se para ela, falou: "Trate de esquecer este seu lindo e precioso nome. De agora em diante, você será chamada pelo número 767. Você é a prisioneira 767. A sua bagagem foi revistada e encontraram as pedras preciosas e as 3 chaves que ela havia encontrado. Também tiraram do seu pescoço a pedra de esmeralda que ela havia ganhado de esperança. O general confiscou seus pertences e ela foi levada para um quarto escuro que cheirava a urina, sendo determinado que ali fosse o seu dormitório. Serena chorou amargamente, mas o seu choro não era suficiente para sensibilizar aqueles corações de pedra que zombavam e escarneciam dela. Ela recebeu um molho de chaves e uma vassoura. Sua tarefa seria limpar todos os quartos diariamente. Entre as chaves que ela recebeu, havia 3 que possuíam as seguintes inscrições. Na primeira estava escrito: "Vocês são o que queremos." Na segunda, "Vocês são o que escolhemos." E na terceira, "Vocês são o que nós acreditamos." Serena havia perdido sua identidade, suas pedras preciosas, objetivo, determinação, coragem e persistência, além das chaves que havia conquistado e a esmeralda que a esperança lhe dera. Foram dias difíceis vividos por Serena naquela fortaleza. A prisioneira 767, como era chamada, não tinha liberdade nem direito para fazer escolhas. Se o oficial dissesse que ela tinha que se levantar às 4 horas da madrugada, ela tinha que fazer isso sem reclamar. Se dissesse que ela tinha que lavar os pés do general, ela o fazia sem se opor. A refeição era servida apenas uma vez por dia, das sobras deixadas pelos soldados. Serena emagrecia a cada dia e o seu rosto denunciava que ela estava cada vez mais velha. Aos poucos, ela foi tomada por um sentimento de apatia, perdendo sua habilidade para decidir ou fazer escolhas. Só fazia o que os outros mandavam ou aprovavam. Ela já não sabia o que era sorrir e já não sentia nada ao ver algum prisioneiro sendo espancado. "Meu Deus", pensava ela, "em que eu estou me transformando?
O único momento em que ela conseguia voltar a sentir alguma coisa era quando ela se lembrava de Peter e dos seus filhotes, Pérez e Chica. Às vezes ela passava horas acordada, lembrando dos momentos que vivia com eles. Mesmo que não acreditasse que um dia pudesse escapar da prisão, lembrar-se do amor da sua família era o suficiente para suportar a dor do cárcere. Certo dia, Serena foi chamada para limpar o quarto do general. Este era o único espaço que ela nunca tivera acesso. A águia, que fazia a limpeza desse quarto, tinha sido designada para uma outra tarefa. Serena foi escoltada até o quarto do general. Alguns guardas foram designados a acompanhá-la para evitar que algo desaparecesse daquele quarto. Os guardas sabiam que o desaparecimento de algum objeto do general resultaria numa severa punição para eles. Serena, ao entrar naquele quarto, ficou estarrecida ao ver o seu alforje sobre uma mesinha encostada na cabeceira da cama e as 3 chaves que ela havia conquistado pendurados numa parede. Mas lembrou-se que escapar daquela fortaleza era algo quase impossível. Por isso, conseguiu controlar o seu ímpeto. Sobre os berros dos guardas que a escutavam, ela varria cuidadosamente cada parte daquele quarto. Ao varrer debaixo da cama, Serena percebeu que havia encontrado algo. Ao certificar do que se tratava, descobriu que havia passado a vassoura sobre a esmeralda que Esperança lhe havia dado. Serena, disfarçando para não chamar a atenção dos guardas, continuou varrendo normalmente. Cuidadosamente puxou a esmeralda com a vassoura juntamente com o lixo, apanhando-a com a pá e jogando-a num carrinho de lixo que a empurrava. Ao terminar, os guardas fecharam a porta do quarto e deixaram Serena varrendo o corredor central daquela fortaleza. Serena apanhou a pedrinha de esmeralda e escondeu entre as suas asas. Daquele dia em diante brotou nela um desejo de libertar-se daquele cárcere, e uma luz de esperança brilhou no seu interior. Depois que encontrou a esmeralda, Serena passou a acreditar que algum dia teria oportunidade para reconquistar os seus pertences e fugir dali. Ela havia se tornado mais dócil e a cada dia ganhava a confiança dos guardas. O seu comportamento exemplar fez com que o general a designasse permanentemente para limpar o seu quarto. Porém, todos os dias ele verificava se os objetos estavam ali, exceto a pedrinha de esmeralda que ela havia reencontrado debaixo da cama. Talvez nem lembrasse mais que ela existia. Os guardas já não eram tão rigorosos. Por isso, às vezes, enquanto ela varria e limpava o quarto, eles se distraíam dando as costas para ela, gargalhando e contando algumas piadas. Foi num desses momentos que Serena se aproveitou e abriu o alforje, tirando as 4 pedras preciosas, objetivo, determinação, coragem e persistência, e escondeu-as debaixo das suas asas. Ela sabia que era algo muito arriscado, mas ao tomar posse das suas pedras, ela percebeu que estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Serena não sabia o que poderia acontecer com ela quando o general percebesse que as pedras não estavam no alforje. Porém, estava pronta para lutar pela sua liberdade. A partir de agora, custasse a sua própria vida se fosse preciso. Naquela noite, o general chegou bastante cansado ao seu quarto, após ter permanecido muito tempo bebendo e jogando com alguns oficiais, não observando os objetos do quarto como fazia de costume. No dia seguinte, era o seu aniversário e toda a fortaleza se mobilizava nos preparativos para a festa. Era grande a correria e a preocupação dos soldados. Uma pequena falha podia levar o soldado responsável a ficar preso por alguns dias na solitária, sem cama, comida e água.
Havia uma quantidade enorme de mesas e cadeiras espalhadas num grande pátio da fortaleza, e um palco fora montado para uma banda que se apresentaria durante a festa. Os oficiais e alguns convidados que iam chegando ocupavam as mesas principais. Os soldados sentaram às mesas que ficavam mais no fundo, e os prisioneiros tiveram a oportunidade de ver a festa de uma arquibancada que fora montada especificamente para eles. Por motivo de segurança, as pernas dos presos foram acorrentados, tornando a locomoção difícil. Os soldados bebiam e se embriagavam. Serena sabia que esta poderia ser a sua grande chance. Por isso, saiu se arrastando sem que fosse percebida, até o corredor onde ficava o quarto do general, se escondendo por trás de uma pilastra. Era tarde da noite e os convidados já haviam se retirado. O general estava tão embriagado que precisou ser carregado nos braços por 2 oficiais até o seu quarto. Quando eles abriram a porta, Serena, se arrastando, entrou junto com eles. "O que está acontecendo?" esbravejou o general. "Peguem-na!" Serena correu em direção das 3 chaves que estavam penduradas na parede. Tomando-a em suas mãos, gritou: "Somos o que somos. Somos o que escolhemos. Somos o que acreditamos." Os soldados, ao ouvirem isto, ficaram imobilizados e confusos. Mas o general esbravejou: "Idiotas, não percebem que ela está manipulando-os com esta palavra?" E em seguida vociferou: "Lembre-se, vocês são o que queremos, vocês são o que escolhemos, vocês são o que nós acreditamos." Os oficiais partiram novamente em direção de Serena, mas ela gritou novamente: "Somos o que somos, somos o que escolhemos, somos o que acreditamos." O general tocou o alarme que tinha ao lado de sua cabeceira. Serena conseguiu se arrastar até a porta, fechando-a, trancando o general e os oficiais com a chave que havia sido deixado pelo lado de fora. Ela, com dificuldade, foi se arrastando até a porta de saída da fortaleza, que dava acesso ao portão principal. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Havia um grande alvoroço na fortaleza. Só quando chegaram ao quarto do general e ouviram seus berros pedindo para abrirem a porta, é que perceberam que um prisioneiro estava tentando fugir. Serena conseguiu chegar até o portão principal, enquanto um batalhão de soldados lhe perseguia. À medida que eles se aproximavam, ela gritava: "Somos o que somos, somos os que escolhemos, somos o que acreditamos." Ao ouvir estas frases, eles ficavam paralisados, mas logo continuavam a perseguição. Serena pensou em escalar aquele portão, pois não tinha condições para voar por causa das correntes que lhe prendiam as suas pernas. Ao olhar para cima, viu a 4ª chave pendurada no topo do portão. Ela agarrou-se às grades e, enquanto se arrastava até o topo, continuava gritando as expressões contidas nas 3 primeiras chaves. Ao alcançar a 4ª chave, Serena leu a inscrição: "Somos o que vivenciamos." De repente, as correntes dos seus pés foram soltas e, aos poucos, a fortaleza foi se desmanchando até desaparecer completamente. Serena estava agora sozinha no alto de uma colina, com sua bagagem e seu alforje com as 4 pedras e as 4 chaves que havia encontrado. Serena entendeu que a fortaleza representava a sua própria mente, que a escravizara todo este tempo. Ela percebeu que estivera presa a si mesmo. Todas as grades e os muros que lhe mantinham naquela fortaleza eram frutos da sua própria imaginação. Serena estava perplexa com a compreensão que tinha adquirido ao encontrar a 4ª chave. Ela percebeu que, ao culpar a Peter e aos seus filhotes, Pérez e Chica, negava a responsabilidade para libertar-se do seu cárcere interior. Ela entendeu que uma mudança só é possível quando, no momento em que nos permitirmos a vivenciarmos novas experiências. Para adquirir uma experiência diferente,
e libertar-se daquele cárcere, Serena precisou primeiro recuperar as pedras preciosas e as 3 primeiras chaves. Sem esperança, ela não teria recuperado as pedras preciosas. Sem objetivo, determinação, coragem e persistência, ela não teria enfrentado o general para recuperar as 3 chaves. Sem tomar posse das chaves, somos o que somos escolhemos e somos o que acreditamos. Ela não teria encontrado a 4ª chave. Serena sorriu ao entender que a vida é um aprendizado. Ela estava aprendendo a ser uma nova águia e estava radiante por se sentir livre para voar e encontrar as 3 últimas chaves. A fronteira entre o Canadá e o Alasca estava próxima. O frio demonstrava que Serena logo estaria voando sobre o território do Alasca. Depois de voar durante todo aquele dia, ela parou para descansar num clube para caçadores. Orgulhosa, Serena exibiu o troféu e as medalhas de ouro que havia ganhado na competição de caça em Serra Dourada. O presidente do clube lhe mostrou vários troféus e a galeria de fotos dos vencedores de todos os campeonatos estaduais e nacionais. Para sua surpresa, a sua foto foi exibida após o campeonato de Serra Dourada. O líder do campeonato trouxera as fotos dos vencedores para serem exibidas naquele clube. Serena foi a atração daquele dia, dando muitos autógrafos para várias águias, principalmente para os filhotes que participavam de uma colônia de férias. Ela nunca havia se sentido tão importante em toda a sua vida. No início da noite, Serena foi convidada para participar de um chá. Cada um preparava o chá ao seu gosto. Ao preparar o seu, Serena misturou algumas ervas, como costumava fazer. Porém, havia entre elas ervas desconhecidas, que podiam causar alguns efeitos colaterais. Serena sentiu bastante sono. Ela sentiu e percebeu que o chá tivera um efeito muito rápido. Por isso, ela se despediu de todos e foi para o seu aposento. E Serena voou para o Castelo dos Sonhos. O castelo ficava localizado na colina mais alta daquela região, de forma que, de qualquer parte, poderia ser avistado facilmente. Era sonho de qualquer águia visitar aquele castelo e conhecê-lo. Serena se aproximou curiosa, desejando entrar e conhecer as suas maravilhas. E se você deseja continuar mais, conhecendo essa história de Serena e como ela vai desvendar o Castelo dos Sonhos, eu te convido a permanecer comigo nas nossas leituras do quadro Sala de Leitura do Panorama 107.